Teodoros na área, se derrubar, é pênalti. Hoje estamos novamente aqui, mais um sábado, estou com Danilo Teodoro, Igor Teodoro, Sônia Roberto Teodoro. E vamos começar hoje falando sobre a Copa do Brasil. Luizinho Teodoro. Luiz Gustavo Teodoro. Tá, só pra entender. Vamos começar hoje falando da Copa do Brasil. Já estou me precipitando. E, cara, primeiro vamos falar do São Paulo. Vocês estão revoltados aí com a arbitragem de André. São Paulo aqui do meu lado aqui estão revoltados. E eu quero te dizer, cara, quem foi mais culpado? O Jandrei ou o árbitro? Pra mim, quem foi mais culpado foi o Arboleda, mano. Arboleda? Se o Arboleda não tivesse dormindo na jogada, nada disso teria acontecido. É O Rafael não teria sido expulso, o Jandrei não precisaria ter entrado, e o time provavelmente, no jogo, provavelmente não iria pros pênaltis. Então, pra mim, o mais culpado foi o Arboleda. Tava dormindo no lance, né? Se a gente for fazer uma análise do Arboleda, pelo menos 50% dos jogos decisivos do São Paulo ele faz alguma merda. 50% ele joga bem e 50% ele faz alguma merda. Tipo o Everton contra o Corinthians. Então, assim, se você for pegar mesmo o lance em si, o principal culpado é o Arboleda, porque aquele lance, do jeito que aconteceu, né, não pode. O time profissional não pode. O atacante do Atlético Paranaense estava atrás dos dois, e a bola pingou no meio dos dois zagueiros praticamente, mais pro lado do Arboleda, e os dois dormindo. Né? Os dois dormindo. Aí o cara me vai, me sai. O Rafael também eu achei que foi precipitado ter saído naquela bola ali, porque a direção do jogador do Atlético Paranaense, ela não é reta pro gol, ela é lateral. Não lateral para lateral, é lateral para linha de fundo. Então, se ele fica, ele poderia sair para cobrir o Arboleda e o outro zagueiro do São Paulo, acho que é o Arana Franca, né? Fazer a cobertura por trás. Fazer a cobertura por trás dele. Ele foi precipitado. Só que isso não tira o fato de que ele não encostou. Mesmo se ele não sai, toma um gol, né? Você tomar um gol com 11 contra 11 com 5 minutos. Foi o que o João Lucas falou no grupo lá. É melhor tomar o gol do que ter a expulsão. Não é só ter a expulsão. É ter a expulsão e ter o Jandrei no gol. Esse é o problema. Ele já fica com 2 a menos. Entendeu? Exatamente. Entendeu? É ter a expulsão e ter o Tiranossauro Rex no gol. Esse é o problema. Entendeu? Não compara, meu irmão. Pelo amor de Deus. Fala bosta. Aí, não é? Isso aí é fato. Aí, pra mim, esse é o contexto. Pra mim, esse é o contexto. Foram vários erros. Arboleda, Rafael se precipitando, o juiz que achou um toque que não existiu, o VAR, que isso que eu achei o pior de tudo, porque o VAR não ter chamado para poder pelo menos revisar o lance. Se o VAR chama, ele fala, não, eu continuo vendo o toque aqui, para mim tocou, beleza. Mas nem chamar, o VAR nem chamar, isso para mim causa uma precipitação, entendeu? Para mim isso foi precipitado. Então, se você for pegar também o jogo do Internacional no domingo, no Brasileiro, aquele pênalti que deram do Pablo Maia, que até hoje eu estou procurando o toque também, então assim, de novo eu vou cair na mesma história que a gente vem falando há um bom tempo. A diretoria do São Paulo, inútil, bundão, um monte de cara imprestável, tirando presidente, diretor, o Rui Costa lá, o Belmonte, o Casares, até o Muricy, mas o Muricy eu acho que nesse ponto ele não tem o que fazer. Mas a diretoria que não se impõe, os caras têm conforto total em chegar quando lança duvidoso contra o São Paulo, fala, não, dá para o adversário porque o São Paulo vai fazer a mínima diferença. Mas a escala de erros pra mim é essa daí. Mas tem que lembrar também que teve o primeiro jogo que o São Paulo com 2 a 0. Só que no último lance do jogo, praticamente a desatenção do Sabino, não foi? Sabino? Total. E toma um gol do único chute dos caras no gol. O São Paulo entrou um pouco de salto alto também. Não é soberbo. Os caras viram o Ronaldo falando que teve soberba no São Paulo. Eu não acho que é soberba, mano. É o que eu falo pra você. A Copa do Brasil, o São Paulo precisava ganhar. Ganhou. Hoje, na escala, não é um torneio importante. A escala do São Paulo é Brasileiro e Libertadores, mano. Se o São Paulo tivesse lá em cima no Brasileiro, na terceira, segunda, quarta colocação, tenho certeza que a história ia ser outra, porque no Morumbi a história já ia ser outra já. Mas o São Paulo ganhou 4 jogos seguidos no primeiro jogo do... Mas no Brasileiro. No Brasileiro. Então, isso que eu tô exatamente, já saiu daquela zona de perigo. Mas tá com 25 pontos ainda, tá em oitavo ali, ainda 2 derrotas já quer lá pra lá de novo. Tá muito embolado. Não é assim que todo mundo praticamente Sim, embaixo ganhou. E assim, qualquer título pro São Paulo na temporada é menos importante do que o rebaixamento do campeonato, filho. Isso é fato. Isso é fato. Entendeu? Então assim, a Copa do Brasil na escala, ela é menos importante que a Libertadores. Isso aí Então você não vai estourar que nem essa semana. Aí você coloca. A Copa do Brasil só é importante por causa do dinheiro. A Copa do Brasil nunca teve importância. A Copa do Brasil pro São Paulo é importante porque não tinha. Agora tem, acabou.
E a Copa do Brasil ela virou importante porque os caras aumentaram a premiação lá em cima. Porque ela tinha tanta importância nos anos 2000 que quem jogava Libertadores não jogava a Copa do Brasil. São Paulo ficou 8 anos sem jogar a Copa do Brasil. E ela era importante antes porque ela dava uma vaga para Libertadores, no qual só classificava 4 no Brasil. Só classificavam 4. Hoje, Hoje quem a não Libertadores cai, do brasileiro cai, praticamente só quem não cai. Entendeu? Que classifica, então. Desvalorizou demais. Completamente. Entendeu? Se hoje o Brasileirão fosse só os 4 e mais uma vaga da Copa do Brasil, ia ser mais disputado. acabou. Ia ser top. Até os times Porque pequenos. antes, Sony, antes não era 4. Antes, quando o time brasileiro ganhava a Libertadores, eram 3 do brasileiro. A Tinha Copa do uma Brasil era só vaga, 5 vagas pro Brasil. pronto. Era só 5 Devia vagas. continuar assim, né? Entendeu? Porque dava mais Tinha competitividade no mais Brasileirão. competitividade, com certeza, pra tudo. E até a Libertadores tinha mais competitividade, porque os brasileiros estão toda hora Não chega tinha só- esse monte de pré-Libertadores igual tinha também, né? Mas pra mim, cara, pra mim assim, Não, uma só. os que o Alemão falou, é time reserva, que ele entrou, ele não tava, tipo assim, vamos ir. Teve também esse negócio dos 2-0 e relaxar e tomar o gol, que isso aí que eu acho que pra mim também foi Porque no foi futebol mostrou fundamental. nos 2 jogos de São Paulo, o que todo técnico fala, até na Varja fala, os 5 minutos finais de qualquer jogo e os 5 minutos do início de qualquer jogo Pode definir. é o jogo. definir, porque você tem que entrar concentrado, é concentrado. Se você dá uma ramelada, que nem uma arboleda, deu uma ramelada e a bola veio, vai em direção da bola, dá uma bica na bola, acabou, o lance morreu ali. E o Crespo é assim, né? Quando ele chegou na primeira passagem dele, o Casares falou, a gente tem que ganhar o Paulistão é a Copa do Mundo, então ele foi, fechou o time e foi ganhar o Paulistão. E ganhou o Paulistão numa época que o Palmeiras estava ganhando tudo, que ninguém ganhava do Palmeiras, foi o único time que conseguiu ganhar o título naquele momento ali da escala dos times paulistas. Naquele time, né? Do Palmeiras, que Então, assim, ele tem muito isso com ele, entendeu? Então, se ele definiu que o brasileiro e a Libertadores são prioridade, e ele já deixou claro que o brasileiro é prioridade da Libertadores. Ele já deixou isso claro. Então, assim, ele tá no contexto do que o São Paulino pensa, pelo menos é. Talvez, O Felipe Luiz. eu ia falar isso agora, talvez da mesma forma o Felipe Luiz, né? Que o foco do Felipe Luiz ele deixou bem claro no começo do ano, que o foco dele não é nem a Libertadores, o foco principal é o Brasileirão, né? Do Flamengo, né? E isso é até curioso, né? Mas então, o Flamengo, ele briga no foco para ganhar o título. O São Paulo, por enquanto, briga para não cair. Pra ficar ali tranquilo. Briga por uma vaga. O São Paulo hoje briga por uma vaga na Libertadores. O máximo que o São Paulo pode chegar é isso. Isso São Paulo tá passando por uma Hoje, reestruturação. mas aí Financeiramente. escalando o campeonato, a gente vai vendo como é que vai se filmar isso O aí. Flamengo dá pra ganhar todos os títulos. Então, mas isso que o Felipe Luiz falou é interessante, porque assim, você priorizar o Brasileirão não quer dizer que ele vai ser contra o Libertadores. Não, pô. Mas ele priorizou O o Brasileirão. campeonato mais importante, cara, porque é o único campeonato que te dá. O Brasileirão ele é o único campeonato que te premia negativamente, que te dá um castigo, vamos dizer assim, que é disputar a Série B. Um time, quando ele disputa a Série B, ele derruba em tudo, ele cai em perspectiva de público, ele cai em receita, ele cai em renda, ele cai em tudo, cara. Entendeu? Jogador, Então, contratação. é o time, é o único campeonato que pode te prejudicar para outra temporada. Os outros não, perdeu. Classifica de novo, joga de novo. Acabou. Então, e outra, se ele priorizar a Libertadores, foi eliminado da Libertadores, e não classificar no Brasileirão, Mas sabe por que não? ele prejudica a temporada seguinte também, porque ele não vai estar na Libertadores. Sim, Mas ele continua no Brasileirão, ele continua na primeira divisão. Não, Esse é sim, o impacto isso que eu tô do falando. Brasileiro. O Você não impacto tem do Brasileirão tem até nisso. o corte. Porque se ele priorizar a Libertadores e não se classificar para a Libertadores no Brasileiro, não é só a queda no Brasileirão que pode impactar negativamente. É a não classificação para a Então, mas aí Libertadores. você tem tempo, né? Se você perde na Libertadores, por exemplo, nas quartas de final, você tem tempo para recuperar pelo menos uma vaga da Libertadores. novo. Você entendeu? Pra ir O de Palmeiras, novo. antes de ganhar 2 com a É Bel, que bateu nem- na trave 3 vezes. 3 semifinal, 3 semifinal. É que nem a gente falou, a Libertadores não joga todo mundo hoje. Então, para se classificar para muito difícil. time que nem o Flamengo, que nem o São Paulo, é difícil não se classificar para Libertadores. Agora, o Felipe Luiz, ele falou isso, foi mais uma cartada, né? Porque assim, o Brasileirão, você tem total meritocracia ganhando o Brasileirão. Não que uma Libertadores e uma Copa do Brasil não tenha. Mas uma Libertadores e uma Copa do Brasil, por ser um Sempre jogo pode mata-mata, pode. É Você pode história, estar num é dia momento, ruim, cara. né? A Copa do Dia Brasil do São ruim. Paulo 2023, São Paulo não tinha condições de ganhar do O Flamengo. Palmeiras, com aquele Do ano que Palmeiras, caiu, eliminou o Palmeiras foi mas foi- campeão e caiu. Você entendeu? Mas, então, 2012. É. Mas a Copa do Brasil foi aquilo lá. Era o momento certo. É que nós caras falaram, o Dorival fez um trabalho enorme no São Paulo. Não fez, cara. Tanto O que ele não Dorival conseguiu ganhou, render o Dorival depois, ganhou né? 6 jogos. O São Paulo foi muito mal no Brasileirão. O Dorival ganhou 6 jogos. Foi ganhar um jogo Que fora foram na última jogos. rodada. Pô, graças a Deus foi bom, ganhou a Copa do Brasil, acabou essa putaria de que São Paulo não tinha. Agora deixa ele por onde ele quiser, porque ele é um treinador mediano, ele não é craque. Ele não é um treinador bom, cara. Tá parecendo que vai fazer a mesma coisa com o Corinthians. Não vai, não. Será? Mas o que você achou do jogo, irmão? Fala aí. Ah, a culpa foi do Jandrei, né, irmão? Não tem como. Jandrei, Entrou. tchau, irmão.
Pelo amor de Deus. Não, passa, graças né? a Deus que ele já, como o jogo Passa. dele, ele já Mas foi ele cavou embora, a já cova, né? ele Querendo bater o cavou. pênalti. Mas, pô, mano, só não tem nenhum Já goleiro era. na base que Tem, poderia tem o ter Jung, colocado. Tem o cara lá grandão lá. Os caras pegaram esse dia um lance lá, Que mano. força o Os Jandrei. caras colocaram no TikTok lá, no Sim. Instagram esses dias lá os lances, pegaram os gols que o Jandrei toma. Aí pegaram o Jung no treino, fazendo as defesas exatamente iguais aos gols que o Jandrei tomou, mano. Exatamente igual. Então assim, agora vamos ver se vão dar chance pro moleque, porque o moleque tem 1,98 m ou 2 metros e Tá pouco, muito tempo já. e já tá há muito tempo na reserva. É, o Palmeiras, Tem dois grandão lá na reserva de O São Palmeiras tá Paulo, negociando um com o e o Carlos outro. Miguel. O Palmeiras deixou o Vinícius Silvestre sair. O Palmeiras deixou o Vinícius Silvestre sair. O Vinícius Silvestre, dos dois primeiros jogos dele no Fortaleza, sabe? Salvou contra o Corinthians. O que o Vinícius Silvestre catou contra Quem o é Corinthians. o O goleiro que era do Palmeiras. Ficou Não, muito o tempo no Lomba Palmeiras. também é bom, pô, não é não? Não, Mas é não, velho não, também, não, já. é ruim é velho. Não chega nem no dedinho dos pés do Everton e é velho. O Everton tem 36, né? 37. Ah, mas o Everton não sai não, filho. Se lá, ele vai ser goleiro até. O Everton acho que tem 37. eu não Cara, sei. acho que se o Carlos Miguel vir aí, ele é titular, hein? Não, o Everton ele já não tá bem tem um tempo. Então, já tem esse peso negativo, né? E o Lomba, a reserva dele, tem mais ou menos a mesma faixa etária. Então, o Palmeiras precisa de um goleiro O jovem. Palmeiras hoje tá igual o São Paulo quando era o Rogério Ceni e Bosco. Porque veio o Praz, Jailson, que foi dos goleiros bons, já os tempo mais curto, mas quando ele precisou dele, ele foi bem. E veio o Everton que, tipo, Então, mas Uma são sequência três muito goleiros, boa. são três goleiros que chegaram no Palmeiras numa estatura mediana, né? sim, o Everton quando O ele Praz, chegou, quando ele chegou, ele era um goleiro bom Do Vasco. do Vasco. O Everton também era um goleiro bom, ninguém sabia. Os caras se cresceram no Palmeiras. O Jailson também, o Jailson foi pior ainda. sim, Um goleiro que eu acho que o Palmeiras poderia ir atrás porque tem dinheiro é o Léo Jardim, mano, do o Vasco. Vasco. Cara, ele anda falhando bastante, Mas viu, ele mano? cata. Ele Não é anda que anda tomando falhando, uns Luiz. gols que- Um exemplo, o goleiro do Palmeiras, Tem ele faz, proteção ele na faz, zaga, é, velho. ele faz Tem 4 facilidade defesas por toda jogo, o hora. goleiro do Palmeiras. O goleiro do Vasco, ele faz 4 defesas nos primeiros 10 minutos. Sim, eu falo, ele Tipo, anda começou o tomando- jogo, o goleiro já toma. Não, não acho que ele seja É igual do goleiro Santos, ruim, mano. ele É a probabilidade. Quando você toma 10 tiros, a chance de você tomar 2 e acertar em você é muito maior que se toma 3 tiros só. É muito maior. Igual o goleiro do Santos. O goleiro do Santos no aquecimento, o outro time já tá atacando ele. Quem é o melhor goleiro do Brasil hoje, pra você? Cara. Mano, sinceramente, É. o Rossi do Flamengo, cara. Ah, eu fico Cara, com o do Atlético Mineiro. Eu acho O Everson que é bom bom. também, mas eu fico com o Rossi porque, mano, quando o Flamengo Eu é. fico O com o Flamengo Jandrei. dificilmente é exigido. É. Quando o Flamengo é exigido, aquele cara faz umas Não, defesas eu vou que, meu falar, Deus eu do vou céu, falar mano. logo pra Nossa, você. sabe sair Viu, mano? jogando Pra Palmeiras mim, também, pra é mim embaçado. eu vou falar contra o que eu pensava, mano. Pra mim é o Rafael, mano. E se for pegar os jogos do São Paulo, o Rafael Bastante o goleiro. Rafael faz umas Não, tem defesas bastante. esquisitas aqui, mano. Que eu falo assim, caramba, não, Rafael não, mano. Até aquele do Corinthians, eles estão assistindo o jogo do Corinthians. É, Ele o faz pega umas também. defesas O pega de também. reflexo. É, o pega também. Teve uma defesa que eu tava assistindo no Atlético Mineiro e Corinthians que ele fez do Rony, mano. Que tipo, o Rony bateu aqui, ó. Ele tava aqui, o Rony bateu no chão aqui. Vai, Ele é bom, próximo. Pulando pro próximo jogo, Sony. Fomos amassados Não, em o casa. Flamengo mereceu ser eliminado. Não é o Flamengo não? Puta merda, mano. Fomos amassados em casa. Já tínhamos tomado taca lá. E fomos amassados em casa. Estamos tristes. Os corintianos estão felizes aí. Com Faz todo o parte, mérito. né? Tem que estar Faz feliz parte. mesmo. Tem que comemorar mesmo. E a gente tem que estar puto mesmo. Tem que estar revoltado. A torcida tem que fazer protesto Só não mesmo. pode xingar o Abel, né, irmão? Porque aí já é Lógico que demais, pode, não. tem que Não, xingar, não, ele tá não, mal, não, ele tá não, mal, não, tá mal, não, tem que não, xingar. não concordo, cara. Isso Ah, aí eu Ele- concordo. eu também, não, eu não concordo que tem que xingar o Você, Abel. você por um acha, motivo. você acha, aqui alemão, você acha que um dia você ia ver a torcida do São Paulo xingando o Muricy? Nunca. Você acha? Mano, pelo amor de Deus, cara. Oxe, o Muricy saiu do São Paulo Não, por cima, filho. Filho, a questão não é essa. A Tem que questão é fazer o que o muito cara também. fez com o Palmeiras, é que o cara Você acha que ganhou o no São Paulo Palmeiras. sempre ficou feliz com o Não é Muricy? essa a O Muricy questão. sempre fez tudo certo. A gente, o São Paulo já teve Mas um xingar momento, é foda. já teve um momento em São Paulo que o Muricy só fazia merda. Pouca coisa, pouco tempo. Vaiar, ok. Mas, mano, fazer o que os caras fizeram, mano, pelo amor de Deus, que ali é torcida Nutella, mano. É torcida que não entende o tamanho do que o cara fez pro O Palmeiras. cara fez É gigante. torcida Isso aí é que não fato. entende. Isso aí é fato. Não entende, tá Só que um maluco. time grande não pode viver do que já conquistou. Não, Tem que continuar Luiz, brigando. para, tem não que fala, não fala Faz as mais merda 2 dessa, anos. Luiz. Não, Não fala as merda xingar é dessa, uma não, coisa. Luiz. Xingar Não. é uma coisa. Não. Não concordo com Vaiar, xingar. criticar. Vaiar e ok. crítica. Isso eu concordo plenamente. Xingar é outra história. Xingar não, porque o cara tem que respeitar a história do cara. O
cara tem uma história fodida, é o técnico mais todo da história do clube. Eu vi que lá que Aí, ele não vai, isso aí você já resumiu. eu vi cara. lá que ele não vai renovar porque ele ficou realmente sentido com Mas eu acho, mas sabe o que eu acho? Sabe o xingamentos. que eu acho? Eu falei isso aqui no podcast. Mas até eu acho Eu que falei, ele também já não... eu falei isso aqui Não, no podcast. não quer mais, faz O Abel tempo. deveria ter ido embora em dezembro. Foi, faz Esse tempo, ano foi faz errado ele ter tempo, continuado faz com o tempo. Mas Palmeiras. ele ficou por causa Porque do aí, Mundial. e isso ia acontecer, que o Luizinho falou, ele ia sair no auge. Só que, mano, o Palmeiras pode cair pra segunda divisão, mano. Não, dá o ele- direito do Abel ser xingado. Não, Eu acho que ele devia... Sabe Sabe o o que que eu eu acho que ele devia... Tem um profissional que tem que ser xingado. Tem, Não, o não, Zubeldia tem. tem que ser xingado. Sabe O por- Zubeldia tinha que ser xingado. A Sabe torcida por do que São ele Paulo tinha que xingou o ter feito? Zubeldia, mano. Não Não, xingou o sim, Zubeldia. É que quem tá lá hoje é o não. Crespo. Porque se fosse o Zubeldia, era só falar pro Abel, irmão, pula o muro. Acabou. Pula o muro, você vai ficar aqui 10 anos. Agora, o Abel é o seguinte, mano, faz mais de 2 anos, e eu venho falando isso direto, faz mais de 2 A anos que o gente, já Palmeiras não falou, performa. a gente já falou aqui que parece que ele já que meio que... Perdeu o vestiário, Não, cara, só perdeu o ânimo, vestiário, perdeu aquela não perdeu o vontade vestiário, de porque você não vê seguir. os jogadores com implicância com ele, quando tem alguma coisinha ele corta o cara. Mas Ele tem muito respeito jogador pra isso. frouxo o Palmeiras tem também. Agora, o que eu acho do Abel é que assim, você Só pensa a gente tá jogando num time, a gente tá jogando no Juquiá. Ganhamos a terceira divisão, ganhamos a segunda, ganhamos a primeira, ganhamos uma Copa ali, ganhamos outra Copa ali. Chega uma hora que você se acomoda, mano. Você perde o objetivo, você cara. vai Você ganhar não o tem quê? mais pra onde correr, cara. Se eu fosse ele, eu tinha renovado até o final do Mundial. Eu falava, ó, dava coletiva, Acabou chegava o na Mundial, gente e tô falava, fora. acabou o Mundial, tô indo, porque aqui Ele ia sair por eu já fiz o que eu precisava fazer aqui. Mas não é ele. Mano, ele tá lá. Aí vem a Leila e fala, meu, você vai renovar e é tudo, e tanto. É fora, cara, do cara não querer ficar também. Tem tudo isso, questão financeira. Não, tem Mas tudo esse é isso. o ponto negativo Nada- de você ter uma presidente nada que não disso. entende de futebol, cara. Sinceramente. Mas nada de. Não, nada disso pra mim justifica, mano. Nada disso. Eu também acho que não saiu, não, mano. Eu também acho na Pô, minha cabeça o que não Abel- surgiu uma proposta boa O pra ele. Abel, pra o Abel Europa. Ferreira é o Tele Santana de vocês, cara. O que o Abel Ferreira fez pelo Palmeiras, o único treinador que fez no Brasil pra um time foi o Tele Santana. Nem o Muricy fez pro São Paulo, mano. O único treinador que fez no Brasil por um time foi o Tele Santana pro São Paulo. O São Paulo tinha uma máquina. Entendeu? Se o São Paulo também tem 93 pega esse Palmeiras dessa época aí, era um pau da porra. Entendeu? Não Comparação. só o São Paulo de 93. Entendeu? Não, eu tô falando. Qualquer time da Eu tô década de Eu tô 90, falando da né? comparação do que foi feito, Luizinho. Tô falando da comparação do que foi feito. E o único treinador que fez isso de novo, depois do Tele de 92, 93, foi o Abel no Palmeiras, cara. Só que o Então, palmeirense não só acha, vai não entender vai existir, mesmo cara. isso daqui Não vai uns 10 existir, anos cara. que vai começar. Só vai entender quando começar a passar Dorival Júnior, quando começar a passar o treinador. Aí o cara daqui 8 meses cai fora, 10 meses cai outro. Aí vocês vão ver que assim não tá pra realidade do futebol Tanto o brasileiro. Luizinho quanto meu pai falando assim que se o Abel saísse agora, eu trazia o Voivoda. Ou o Cebola. Eu defendo Não, não muita dá, tese, não dá. deixa O Cebola é auxiliar, Andrei Lopes, é, auxiliar, que toda vez que ele assumiu o É comando do diferente, cara, você assumiu o O time cara por tá O 3 jogando, jogos, O cara. Jandrei era assim também. Toda vez que. O Jandrei não, o Jardim. Toda vez que ele assumia, 2, 3 vitórias. Assumia Não 2, dá, 3 é vitórias. diferente. Pegou o time profissional, foi 6 tacadas de uma vez só. Toma. Sabe por que é diferente? Aonde? Não. Mas sabe por que é É o que o diferente? senhor tá falando, não é o cara que é ruim. É muita É a pressão. história da mano. pressão É do muita clube. pressão. O que É acontece igual no o São Paulo clube. sofreu com o goleiro depois da saída do Rogério, o Palmeiras Eu sofreu com o goleiro depois da saída do aposto- Marcos. Ó, Já tá sofrendo, posso já queimar tá minha língua. sofrendo. Ó, a gente tá em agosto agora. Eu tenho certeza que se o Felipe Luiz não ganhar nada, os caras derrubam ele, mano. Sim. Porque Vai ele não derrubar. tem peso nenhum. Vai derrubar, Ele não vai tem peso derrubar. nenhum, cara. Mas é a diferença que, por exemplo, agora eu vou explicar o porquê que eu não gosto da gestão da Leila Pereira. Muitos palmeirenses defendem, Ninguém tá falando da Da Leila Leila, Pereira. mas Daqui é, ninguém tá gosta. falando da Abel, mas Daqui é, ninguém gosta, gosta. nenhum Daqui palmeirense ninguém gosta da gosta. Leila. Não adianta você falar da Leila. Mas aí Daqui é o ninguém exemplo que eu gosta. vou dar referente ao técnico. Por isso que eu tô falando dela. Ela gera o Palmeiras como uma empresa onde o único objetivo de uma empresa grande, que não tem fãs, uma empresa grande não tem fãs, não tem torcedores, onde o único objetivo da empresa é visar lucros. A empresa cresce conforme lucros. Certo? Que não está errado. Não, tá O clube de certo. futebol, não. ele O precisa clube de de lucro. futebol, ele precisa de Não, não lucro. tá errado. Só que diferente de uma empresa onde o ponto principal é lucro, onde você tem que ter a Me receita. responde uma coisa. Quem é o diretor de futebol do Palmeiras? Alexandre Barros. Anderson Anderson Barros. Barros. Não é isso. Ele é um misto, ele Ele nem, entende ninguém futebol? sabe quem é. Essa que é a ninguém questão. sabe quem é. A Essa diferença é a é questão. quem era antes? Alexandre Matos. Todo mundo conhece o Alexandre Matos. Não, agora O Alexandre Matos era assim, ó. Quanto que é? É tanto? Agora a gente paga. E agora deixa eu seguir minha raciocínio. A Leila, a primeira coisa que ela deixou bem claro é que a prioridade dela, o que move um time de futebol grande? Título. Título e Dinheiro. torcedor. Cara, o torcedor, o clube, ele não é feito pro torcedor. O clube, ele é pro torcedor. O que você é do São Paulo sem o torcedor do São Paulo? A continua é um clube histórico, mas, mano, e aí? Então, a Leila ela deixou bem claro que a prioridade dela nunca vai ser a torcida, mano. Ela caga e anda, ela faz piadinha com o torcedor do Palmeiras, cara. É mesmo. Isso é ridículo, isso é ridículo.
ela gera o Palmeiras como uma empresa, mas o Palmeiras, ele tem milhões de fãs, cara, milhões de torcedores. Isso é muito além de uma empresa, não é faz filme, o futebol é caloroso, ela cara. não entende a paixão que o torcedor do Palmeiras Porque sente ela pelo não Palmeiras. entende de futebol. Ou porque ela não é palmeirense, né, irmão? Exato, Porque se tem ela essa, fosse cara, palmeirense, outro ponto. você vê o Muricy, a diferença do Fala o Muricy. O Muricy pode virar o Rogério Ceni, que o meu sonho dentro do futebol, né, é ver o Rogério Ceni presidente de São Paulo um dia. Você imagina o Rogério Ceni presidente de São Paulo, mano? Ele ia rasgar o mundo, cara, pelo São Paulo, cara. Ele ia rasgar o mundo. Porque a paixão que aquele cara tem pelo São Paulo é absurda, você entendeu? É isso que eu acho que falta pra ela. Porque... Paulo Nobre, exemplo, claro, dentro do próprio Palmeiras, o Paulo Nobre, doente pelo Palmeiras, doente pelo Palmeiras. Tirou o Palmeiras da lama e colocou o Palmeiras. O Palmeiras só é o que é hoje por causa do Paulo Nobre. Agora eu vou falar uma coisa referente Todo ao mundo jogo que veio e pegou o barco referente, andando. e referente aos torcedores que criticam o Abel. Eu entendo que ultimamente ele tá sendo teimoso, tipo, fazendo umas coisas que não existem. Que nem Faz parte pelo tempo que ele tá no clube, que nem cara. no Isso último, faz no parte. último jogo ninguém entendeu porque ele tirou o Vitor Roque no intervalo, sendo que era o time precisando ganhar, e o Vitor Mas, Roque era o Sony, único que tava... Mas, Sony, a lógica do Atacando. futebol é essa. Quando você tem um jogador expulso, você tira quem? Não, mas tava perdendo de Mas- 2-0 mas já. essa é a então, lógica do futebol. Sei lá. Entendeu? Mas assim, ó, não é o Abel que foi expulso com 10 minutos do primeiro tempo, Não. entendeu? Na final do Paulista não foi o Abel que pegou o pênalti e bateu e errou. Não foi o Abel, certo? Que se o Veiga foi o Piquerez, né, que bateu na final do Paulista. Foi o Piquerez. No outro Paulista que foi eliminado lá, foi o Veiga que bateu e errou, não foi? Quando o São Paulo na Copa do Brasil que perdeu, o Veiga errou o pênalti no tempo normal, depois ele errou nos pênaltis, não foi? Quando o Atlético Paranaense na Libertadores, quando foi eliminado, o Murilo com 10 minutos do primeiro tempo foi expulso. Contra o Botafogo, Marcos Contra o Rocha. Botafogo, o Marcos Rocha foi expulso no primeiro tempo. Então, tipo assim, tem Mas e o coisa- cabeça fria? Não, mas assim, Luizinho, o cara não tem É. como controlar, mano. Ô. Não tem como o cara controlar. Ô. O Marcos Rocha é jogador novato. Entendeu? O Veiga é um mau batedor de pênalti. O Aníbal começou ontem. O Veiga ficou não sei quanto tempo sem bater assim. Ele errou, ele acertou 28 seguidos antes de errar. Só que assim, o Palmeiras contra o Corinthians, até quando foi expulso o jogador, o primeiro tempo foi muito melhor. Só que, meu, o futebol hoje é muito mais físico do que técnico. Muito mais físico do que técnico. Então, tipo, o Abel tem a minha culpa? Tem. O técnico tem. Não, ele não é culpado pelas Mas, assim, eliminações, ele é culpado pela performance. Mas eu que tô o falando time assim, joga. não tem como um Mas time o com 10 que minutos no primeiro o que você tá tempo. falando é isso, cara. A atitude dos jogadores, Sim. ela abala a performance do time, cara. Mas eu não tô falando, é o que eu tô falando, a minha Se revolta o- com o Abel não sabe é o que eu- pelas eliminações em si, não é pela falta de títulos em É si, performance desses com últimos 11 anos. a 11. É, performance com os 11 num jogo contra o Sport, contra o Vitória. Não, eu tô entendendo o que contra, você tá entendeu? falando. É Mas- isso, mas- mas, mas- não consegue amassar Deixa eu o fazer uma adversário, pergunta cara. pra ele rapidinho. Quando você viu um treinador ficar no Palmeiras 5 anos? Não, nunca tive. Então você não entende o que tá acontecendo, mano. Primeira vez. Isso faz parte. Tudo que tá O acontecendo com o técnico Abel esse não ano ficava faz um parte. ano, cara. O O técnico Abel, não ficava um o ano. Abel, Não, tinha, Brasil, o vai Abel, pro o Brasil. Abel tinha que ter saído no final do ano. Eu concordo com isso. Então, mas isso que eu tô falando. Quando ele renovou, todo mundo que conhece futebol, que já acompanha futebol há um tempo, sabia que isso ia acontecer. Ele ia começar a Você teve degringolar igual o esse Jesus, ano, se Se o cara. Jorge Jesus tivesse ficado mais um ano no Flamengo, tivesse Só que ganhado xingar nada. o cara, mano. Não, eu a não torcida concordo com inteira xingar o cara, isso eu achei mas eu absurdo. concordo com, tipo, acabou o ciclo dele. O ciclo, Sim, do mesmo já jeito faz que a Liga tempo. falou que o ciclo do Dudu se encerrou, o ciclo do Rony se encerrou quando dispensou, o ciclo do Abel também se encerrou. Mas o que eu Só tô que ela não querendo- quer, mas eu ela quero- não o quer ciclo do Abel admitir isso. Por que ela não quer admitir isso? Porque ela que vai ser responsável Ela por que contratar o manda. treinador, cara. E ela quer o quê? Na gestão, ela... Pra ela é muito cômodo ter o Abel. É muito cômodo Não, e ter ela o já Abel. falou, o sonho dela é Entendeu? permanecer o Abel até o final do mandato dela. Porque ela vai ser a única presidente na história Aí, ó. Ela se preocupa é. mais com ela do que A com única ela. presidente na história o a ficar com individual. o mesmo É técnico o tempo arrogância, todo. é prepotência. O Mas o que, torcedor ele eu, fica o de que eu lado. quis dizer com isso é que, assim, ó, sobra muito a culpa pro técnico, mas, meu, é muito detalhe, o futebol é muito detalhe. Que é os jogadores, cara. Sim. Aí vai, o técnico é esse técnico, mas foi ele que errou o gol feito, foi ele que entregou o gol, entendeu? Foi ele que fez. Mano, o Palmeiras, eu tava vendo lá os números, o Abel, um exemplo, tem acho que 12 títulos. 12. Se o Palmeiras não tivesse perdido os títulos que perdeu em decisão de pênaltis, ele teria 18. Foi 2 Supercopas, uma pro São Paulo, né? E uma pro Flamengo, perdeu nos pênaltis. Foi um Paulista pro Corinthians que perdeu nos pênaltis. Aí Não, tem. mas se for pensar nisso daí... Não, mas. As duas últimas eliminações do São Paulo no torneio mata-mata foi pro juiz. Não, mas eu falo do final. Mas tipo no assim, final. entendeu? O Palmeiras perdeu as finais, foi 6 finais nos pênaltis. Na era Abel. Então, tipo assim, é ele que bate o pênalti. E dessas finais, eu tenho certeza que o Palmeiras não jogou pior que Não, nas 6. e é óbvio que você não vai falar que o Abel não deixa os caras treinar pênalti.
Não. Entendeu? Mas é o que eu tô Só que falando, assim, tá exatamente o que eu tô entendendo? falando. Eu não tô criticando A o gente Abel tá entendendo pelas que- eliminações. A gente tá entendendo o que você tá falando, mas a gente tá, Mas querendo, acontece. a gente tá querendo que você entenda que isso é normal, faz parte, cara. Sim, eu entendo Isso é natural, isso, vamos dizer assim, eu entendo é isso, natural, mas é né? a minha O erro explicação. foi ele ter continuado. A minha explicação por ter que trocar. Não, Tem isso que aí trocar. sim, isso aí todo mundo Eu não concorda. tô falando A gente de concorda xingar com isso ele. desde o começo do ano, Sim, que tem que tem que trocar. trocar, Dezembro, é isso isso que aí. eu tô pedindo. Que Tem foi que dezembro, Que acabou o tesão dele pelo. dezembro ele tinha que ter ido pro São Paulo. Hum. Pra começar janeiro no São Paulo, isso que ele tinha que ter feito. Ele tinha que ter ido E pro São eu te Paulo. juro, se eu fosse ele, sabe o que eu faria? E se ele for pro São Paulo, ele não sai mais não, porque o bicho é São Paulino. É, né? sabe- Eu gosto de São Paulo pra caralho. Sabe o que eu faria se eu fosse ele agora? Tipo, a torcida, Qual o time que ele mais a torcida- perdeu? A torcida xingou ele, Qual o time que ele vai mais perdeu embora, mesmo no Palmeiras? São Paulo. Aí. vai embora, Vai espera o embora, Felipe vai. Luiz cair e vai pro Flamengo. Imagina ele assumindo o Flamengo. Flamengo. Flamengo gastasse. Sei não, viu? Não sei não. Porque Não, o Abel. não. Não, deixa eu falar agora. O Abel ele é arrogante É isso aí. e o jogador de o Flamengo tem uma pá de medalhão. O Abel ele tem Não um bate. pouco, o Abel ele tem um pouco daquela Não síndrome bate. do Mas ou os Luxemburgo. caras respeitam ele ou não. Não, É pá. que o Luxemburgo tirava o Ronaldo. O Abel tem a Luxemburgo. síndrome do Luxemburgo, entendeu? É, ele tirou o O Ronaldo. Abel, o Luxemburgo, onde ele ia, ele batia de frente com o ídolo dos caras. Onde ele ia, ele batia de frente Ó, com o uma coisa que meu pai falou é verdade. O Abel saindo, o Veiga vai voltar a jogar muito. Fato, o Veiga tá desanimado, é nítido que o Veiga tá desanimado. Ele tá, tipo, mano, triste, É, tá mas ligado? aí eu vou falar Tem pra alguma você. coisa no Palmeiras que o Veiga, como palmeirense, desde falar. criança, ele tá triste ali no Então, Palmeiras. pode ser alguma coisa que esteja prejudicando o Palmeiras e ele esteja desanimado, porque o cara é É, desanimado. alguma coisa dentro do E foi do clube. nada ele. É alguma coisa dentro E do aí, clube. irmão, o que você achou do jogo do Corinthians? Ah, o Palmeiras tá tremendo pros caras ultimamente, mano. Pra falar a verdade. As duas decisões aí, ó. Mas eu vou falar. Parece que se borra contra o Corinthians. A gente tem que Tá falar. vocês. É que a pressão É muito agora na fácil. Copa do Brasil foi inteira pra Pegar nós. ele lá O Corinthians joga diferente contra o Palmeiras. Joga. Se jogasse assim todo jogo, eu tava lá em cima. Joga diferente contra o Palmeiras. Os caras entram com o sangue nos olhos, filho, contra o Palmeiras. Mas Aquele o Palmeiras maluco- não é assim. Aquele maluco lá que tomou uma cabeçada, ele infernizou os jogadores tudo do Palmeiras. O Martins, aquele cara é chato demais, mano. Só que o jogador do Palmeiras é foi chato burro. demais, mano. É, cara, na pilha, tudo que ele queria. Mas o Carrilho machucou, o Corinthians tá sem o Carrilho mais. E o Depay, filho, 4 semanas também machucado. É diferente. 4 semanas. Então, Não dá uma coisa agora. mas é isso aí, cara. O lado, por exemplo, no outro exemplo agora é o time do Flamengo, cara. A torcida do Flamengo não vai, o time não reclamou do time. E, Mas, cara, a torcida porque do o Flamengo e o do jogo Palmeiras Flamengo- vaiar o time, os caras são muito Não, gratos. o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, cara, o Flamengo tem o melhor ataque do Brasileirão, tem a melhor O Flamengo defesa do jogou O Brasileirão. Flamengo tem o melhor Flamengo- elenco do O Brasileirão. Flamengo não tem jogou como bem você... contra o Galo. Foi um jogo gostoso de assistir. A questão é que, tipo assim, a gente como torcedor, tá explicando, a gente quer o momento. Eu quero 2 horas do meu tempo ali, eu quero se pagar o ingresso e ir pro estádio, que vai ser um ingresso caro, eu quero estar ali, aquele tempo que eu quero estar ali, eu quero ver o meu time performar. Eu quero assistir um jogo bom. Eu não quero ver um jogo feio. Eu não quero ficar 2 horas do meu tempo e dizer, pô, caramba, eu perdi 2 horas do meu tempo assistindo essa bosta, mano, esse jogo feio. Não, o jogo do Flamengo e Galo, eu que não torço pra nenhum dos dois, foi um jogo gostoso de assistir, mano. Lá e cá, um jogo bom. Então, tipo, eu assisti aquele jogo sem ser torcedor, não perdi o meu tempo assistindo aquele jogo porque eu gosto de futebol. E o futebol bem jogado. Agora, os jogos do Palmeiras nos últimos anos tá me deixando, tipo, desanimado de assistir jogo. Mas eu acho que o Palmeiras... Ganha porque... Eu acho que o Palmeiras forte, errou acaba também. ganhando, mas não performa. O Palmeiras errou também em algumas contratações, cara. Investiu muito, Eu acho que agora investiu mais muito dinheiro. E Por mal. exemplo, o Paulinho não é um jogador para tudo aquilo de dinheiro, o Vitor Roque não é um jogador para tudo aquilo de dinheiro. Paulinho O comprou Flamengo bichado. já não, cara. O Flamengo já contrata jogador certeiro. Gasta mais, mas contrata Esse jogador que dia, não esse vai dia eu jogar. tava assistindo o jogo do Flamengo lá, tava Jorginho, Samuel Lino, Emerson Royal, os caras tudo no banco, mano. Mano, pô, é assim, os caras custa caro, mas você tem certeza que os caras vai jogar, mano. Os O caras Palmeiras vão no ter. Mundial tinha 3 jogadores que eram os pilares do time, tecnicamente e jogando bem. Estevão, Paulinho, quando ele jogava bem, e o Richardinho. O Palmeiras não tem nenhum dos 3. É isso que matou vocês também, o Richard Rios, né? Jogava Já chegou lá no Benfica, já é titular. Danilo- Chegou o titular no O Danilo Benfica. ficou esperando a proposta do Palmeiras, né? Foi pro Botafogo, né, mano? Ele ficou esperando o Palmeiras. Viagem isso aí. O Palmeiras já cara. demonstrou que não ia. Aí É, o técnico Então, do Botafogo, aí o que Davi tá. Ancelotti, ligou pra ele e convenceu ele de vir pro Botafogo. Outra cartada boa do Textor, né? Foi no filho do Técnico da técnico da seleção. seleção brasileira. Se você é um jogador brasileiro que tá na Europa hoje, Botafogo acabou virando vitrine. Isso é verdade. Porque o auxiliar do Ancelotti, que também é filho do Ancelotti, tem um peso absurdo quando se trata de seleção e Copa do Mundo do ano que vem. Ele foi embaçado. O Textor é muito inteligente, cara. Ele é muito inteligente. Mas isso aí foi uma cartada boa, mano. Mas que nem, o Palmeiras gasta cento e poucos milhões no Vitor Roque e não contrata o Danilo, mano.
E pra mim, o time de futebol, Gabriel Jesus, o Arsenal tá querendo vender. o meio campo do time de futebol, ele é o principal setor do clube. O volante é o coração do time. Você né? entendeu? Gabriel Jesus tá com E não contrata o Danilo, você Danilo entendeu? também teve duas lesões sérias. O Palmeiras colocou o Paulinho, que já veio machucado. Ó, se o Palmeiras não tivesse contratado o Vitor Roque, Eu tinha tudo pra contratar o Pedro nessa treta que deu aí. Ele vinha fácil. vinha. Ou o Gabriel Jesus, que o Arsenal não quer emprestar, mas o Arsenal falou que Agora, depende da o Arsenal tem um central- proposta. agora o Arsenal, na minha opinião, fez a melhor contratação da Europa na janela. Não, mas. Eles fazem gol demais. Agora, eu falo, o Palmeiras, o Gabriel Jesus, o palmeirense doente que sempre foi, que sempre deixou isso bem claro. O Arsenal, tipo, com a opção de vender, o Arsenal não quer emprestar, o Arsenal quer vender. O Flamengo tá babando atrás. Vai trazer. Vai acabar de falar. Eu não sei se vai dar O Flamengo vai ter um jogador bom assim, né? O Flamengo não tem centroavante, cara. O Pedro não dá pra saber se o Pedro vai ficar ou Cê é não. louco. O Pedro lá não tem Não, o Pedro é um puta centroavante, quando eu tô falando que ele não tá jogando. Ele Não vai dar pra saber se ele vai ficar ou não. Não, os caras depois disso aí eu acho que não. E se vai trazer dar, o Gabriel Jesus, certeza que o Aí, Flamengo aí o Felipe Luiz coloca ele no clássico contra o Fluminense, no último lance ele faz o gol. Tá, só pra finalizar então, quem leva a Copa do Brasil pra você? Já que nós Ah, eu estamos mais. vou. Tá bom, Botafogo. Eu acho que. Galo. Galo? Você, Danilo? Botafogo. Eu vou fechar com o Botafogo também. Eu acho que o Botafogo acaba levando a Libertadores e a Copa do Brasil. É que nem a gente falou. Libertadores não. É que nem a gente falou, a Copa do Brasil é muito traiçoeira. Quer, Muito traiçoeira. O Vasco pode ganhar, mano. É verdade. Corinthians. É verdade. É que o Nada, Galo- o Galo pode não é um acontecer, mano. time Olha os times que já chato, ganhou a Copa do Brasil historicamente. E hoje em dia, que nem naquela época que os times pequenos ganhavam a Copa do Brasil, era mais difícil do que hoje, nível tecnicamente. Hoje em dia o futebol é muito mais físico. O time que tiver com mais vontade vai resolver. Mas Eu gostei, Sandro. Botafogo. o Botafogo acho que vai. O problema da Copa do Brasil é o que vem em torno dela, né? É porque Porque eu às acho vezes que- você tá jogando o brasileiro, você tá jogando a Libertadores, você acaba Isso é verdade. preterindo a Copa do Brasil, você acaba perdendo ali por causa daquela. E não ganha nenhum dos três. Se o Botafogo for eliminado da Libertadores, ele vai focar 100% para ganhar a Copa do Brasil. Aí que tá. É, a Depende diferença muito é disso. essa. Né? Quem o Botafogo pega quem na Libertadores? E aí? Eu sei que o único que pegou o mato foi o Palmeiras na Libertadores. Né? Sempre pega, né? Só uma Só mão, aquele pega universitário uma- que teve lá. Nossa. Aí vai, ganha de 8-0. Eu em São Paulo que não, o time nacional também é É bom, pô, chatinho. time nacional. É, assisti o jogo deles contra o Inter. É chato. Deu o fome no Bahia. Vou pegar ele deu. Ah, aqui é de boa, só não pode tomar taca lá. Chega aqui. Não, é o primeiro jogo aqui. Então, tem que fazer o resultado aqui. Certo? Vamos finalizar. Já ficou longo. Fechou então. Obrigado, pessoal. Sábado que Obrigado, vem, se Brasil. tudo der certo, a gente grava de novo. É, tá difícil ultimamente. Curta, compartilha No meio e. de semana tem Libertadores, né? Tamo junto. Abraço.